Em 2004, um homem de meia-idade não identificado foi encontrado ao lado de uma lixeira do Burger King em Richmond Hill. Esse homem estava nu, queimado de sol e inconsciente, mas, mais misteriosamente, ele não tinha nome, passado, memória ou qualquer registro de que sequer tivesse existido. O que você está prestes a ouvir pode parecer o enredo de um filme de Christopher Nolan, mas é uma história real, mais estranha que a ficção. A do primeiro ninguém vivo da América. Benjamin Kyle. Na manhã de 31 de agosto de 2004, em um dia quente de verão em Richmond Hill, Sanyo Auer, funcionária de um Burger King, foi até a lixeira para jogar o lixo fora quando encontrou um homem nu, deitado no chão e inconsciente. Mesmo antes do sol nascer, esse homem já estava suando e parecia queimado de sol. Seu corpo estava coberto por formigas de fogo, que deixaram marcas vermelhas e doloridas por toda a pele, já irritada por uma erupção avermelhada. Auer definitivamente não recebia para lidar com esse tipo de situação, então gritou e correu para dentro do restaurante, onde chamou a polícia. Quando os policiais chegaram, encontraram o homem acordado, embora muito confuso. Como nada parecia grave, um dos oficiais resumiu o caso em seu relatório como sendo apenas um mendigo encontrado dormindo. Pouco depois, uma ambulância levou o homem não identificado ao Hospital São José, em Savannah. Como ele não tinha nome e o hospital já possuía outro paciente registrado como John Doe, deram a ele o apelido de Burger King Doe. Já internado, os médicos iniciaram os exames físicos. Pelos resultados, Burger King Doe parecia estar relativamente saudável, exceto pelas erupções na pele e pelas cataratas que quase o deixavam cego. Seus sinais vitais estavam bons, o sangue estava limpo e os exames laboratoriais mostravam resultados surpreendentemente normais. Externamente, porém, sua aparência era bastante precária. Barba longa e suja, unhas encardidas de sujeira. Na parte de trás do crânio, apresentava 3 pequenas depressões, além de cicatrizes no pescoço e no braço esquerdo. Esses sinais indicavam traumas antigos, ou seja, ele não havia sido agredido recentemente. Isso só tornava sua história ainda mais estranha. À medida que os médicos continuavam a lidar com Burger King Doe, começaram a perceber que havia algo muito errado com ele psicologicamente. Por exemplo, ele não comia, não falava e nem abria os olhos. E, se alguém tentava tocar em seu peito, ele se contorcia violentamente com braços e pernas sempre que alguém tentava tocá-lo. Na verdade, foram necessários vários dias no hospital até que Burger King Doe finalmente aceitasse comer alguns pedaços de gelo e pronunciar algumas palavras. Quando o fez, disse às enfermeiras que as pessoas o chamavam de BK e que havia vivido na floresta por 17 anos. Poucos dias depois, ele teve um episódio psicótico e foi transferido para o Memorial Health, um hospital público do outro lado da cidade. Lá, foi internado na ala psiquiátrica, onde os médicos tentaram mais uma vez descobrir mais sobre ele. Mas BK Doe parecia não se lembrar de quase nada sobre quem era. Não lembrava seu nome, não sabia de onde vinha, não recordava como chegou à Geórgia, nem quem era sua família. Tinha apenas algumas suspeitas, mas nada de concreto. Dizia que provavelmente era de Indianápolis e que talvez tivesse 3 irmãos, embora não fizesse ideia de seus nomes ou aparência. Falando nisso, BK Doe também não parecia ser capaz de recordar muitas imagens, e as poucas que surgiam em sua mente eram vagas. Ele lembrava de um antigo cinema, uma longa estrada passando por um milharal e algumas ruas de um lugar que acreditava ser Denver. Mas, fora essas lembranças nebulosas, não conseguia recordar mais nada. Havia, no entanto, uma coisa da qual tinha certeza. Ele havia nascido exatamente 10 anos antes do maior astropop de todos os tempos, Michael Jackson. Isso colocava sua data de nascimento em 29 de agosto de 1948. Com o passar do tempo, BK Doe começou a apresentar sinais de melhora psicológica. Passou a conversar um pouco mais. Mesmo que suas memórias não voltassem de fato, era visível que estava evoluindo.
Por isso, foi transferido da ala psiquiátrica para o J.C. Lewis Primary Health Care Center, um centro voltado para atender pessoas em situação de rua. Foi ali que Becadou se lembrou do que acreditava ser seu verdadeiro nome, Benjamin, com 2 A. Não conseguiu se recordar do sobrenome, então escolheu Kyle como provisório. Assim, passou a se apresentar como Benjamin Kyle. Apesar disso, Benjamin continuava praticamente sem lar. A nova vida dele no abrigo não foi tão ruim. Ele era muito prestativo nas tarefas, então logo se tornou o preferido de todo mundo. Também se revelou um leitor voraz, devorando os livros da pequena biblioteca do abrigo em velocidade impressionante. Avançando 2 anos, Kyle faz um novo amigo. E embora ainda não soubesse, esse amigo teria um papel crucial em sua jornada para reencontrar sua identidade perdida. O novo amigo de Kyle era uma enfermeira de meia-idade com jeito de avó, chamada Catherine Slater. Quando Slater conheceu Kyle pela primeira vez, sentiu-se atraída por ele. Ao ouvir sua história, ficou profundamente comovida. Então, ali mesmo, decidiu ajudar Kyle a descobrir quem ele era e a reuni-lo com a família, custasse o que custasse. Olhando para trás, Slater diria que acreditava que levaria, no máximo, 6 meses para descobrir a verdadeira identidade de Kyle. Na prática, porém, Slater, junto com uma comunidade inteira de detetives policiais, agentes do FBI, jornalistas investigativos, genealogistas e detetives amadores, acabaria passando quase uma década tentando resolver o caso. O que torna o caso de Kyle particularmente misterioso é o fato de ele ter sido repetidamente exibido na internet e na televisão. Ele foi visto por milhões e comentado em todo o país. E ainda assim, nenhuma pessoa se apresentou para dizer que o conhecia. É preciso reconhecer o quanto tudo isso é bizarro, porque vivemos numa era de documentação e vigilância altamente sofisticadas. Temos dezenas de formas de monitorar uns aos outros: previdência social, redes sociais, big data, registros criminais, scores de crédito, drones, grampos, câmeras de celular. Basicamente, a sociedade que criamos deveria tornar impossível a existência de pessoas como Benjamin Kyle. E, no entanto, ali estava ele. Uma pessoa real sem nome legal e sem qualquer registro de que havia existido. Como isso aconteceu exatamente? Quando Catherine Slater começou a buscar pela identidade de Benjamin Kyle, presumiu que alguém também estivesse procurando por ele. Então passou a investigar formulários de pessoas desaparecidas na internet e postar fotos de Kyle em fóruns online. Mas nada surgiu disso. Ninguém reconheceu Kyle. Com essa porta fechada, Slater procurou a polícia. Considerando a forma em que Kyle havia sido encontrado, Slater acreditava que ele provavelmente tinha sido agredido por alguém que também roubou suas roupas. Mas, ao conversar com a polícia de Richmond Hill, foi informada de que Kyle não havia sido agredido e, portanto, nenhum inquérito criminal foi aberto. Sem outra opção, Slater levou o caso ao FBI. Infelizmente, o FBI não demonstrou disposição para assumir a investigação. Não saber quem você é pode ser trágico, mas não é crime, e por isso disseram que não poderiam investigar. Ainda assim, tentaram rodar as impressões digitais de Kyle no banco de dados nacional do FBI. Talvez você não saiba, mas o banco de impressões digitais do FBI é o maior do mundo, com mais de 100 milhões de registros. Porém, quando compararam as digitais de Kyle, não houve nenhuma correspondência. O FBI também colocou fotos de Kyle em sua página de pessoas desaparecidas, tornando-o efetivamente o primeiro americano a ser classificado como desaparecido, mesmo estando em paradeiro conhecido. Ainda assim, nenhuma nova pista surgiu. Ampliando a busca, o FBI enviou cópias das digitais de Kyle para autoridades no Canadá e para a Interpol. Nada. Também consultaram o US Marshal Service para verificar se Kyle não estaria no programa de proteção a testemunhas. Mais uma vez, nenhum resultado. Pelo menos ficou claro que Kyle não era criminoso. Ou será que era apenas esperto demais para ter sido pego? Em certo momento,
os investigadores começaram a considerar: e se Kyle estivesse sim no banco de dados do FBI, mas sob outro nome? Então, resolveram analisar todos os casos de desaparecidos com características físicas semelhantes às de Kyle desde os anos 1970. Depois de investigar 350 casos, a identidade de Kyle continuava sem resposta. Em 2007, Slater estava realmente frustrada. Cada nova pista que ela seguia acabava levando a um beco sem saída. Foi então que decidiu: era hora de procurar a mídia. Talvez, se mais pessoas vissem as fotos de Kyle, alguém finalmente o identificaria. Como era de se esperar, assim que a grande mídia tomou conhecimento de sua incrível história, ela se espalhou por todos os lados. De repente, Kyle começou a receber vários convites para entrevistas, enquanto jornais e programas exibiam matérias sobre o ninguém da vida real, o homem de lugar nenhum, o John Doe vivo. A ampla cobertura da mídia gerou uma enxurrada de dicas vindas de todo o país, o que parecia indicar que o plano de Slater estava funcionando. Infelizmente, à medida que investigava cada uma dessas pistas, todas acabavam em becos sem saída. Então, um dia, o Dr. Phil entrou em contato. Ele queria levar Kyle e Slater ao seu programa. Esse parecia ser um momento crucial na busca pela verdadeira identidade de Kyle, já que o apresentador tinha uma audiência enorme. Sem hesitar, Slater e Kyle pegaram um avião e foram para Los Angeles participar da gravação. Quando o episódio foi ao ar, em 16 de outubro de 2008, mais de 4 milhões de pessoas assistiram e quase o mesmo número acompanhou as reprises. Dr. Phil também criou uma linha direta para que o público pudesse ligar caso alguém reconhecesse Kyle. Mas, mais uma vez, todas as informações recebidas eram vagas ou completamente inúteis. Durante a gravação, o apresentador deixou claro para Ben que não haveria surpresas naquele dia. Ele disse que não iriam, de repente, colocar sua esposa e 5 filhos no palco, porque isso não seria justo. O objetivo era apenas aprender o máximo possível sobre ele. Aos poucos, o sonho de Kyle de descobrir sua verdadeira identidade começou a se transformar em algo mais próximo de um pesadelo. Afinal, uma coisa é estar desaparecido, outra bem diferente é perceber que ninguém sente a sua falta. Quando a mídia abraçou a história, parecia determinada a resolver o mistério. Depois, até o Dr. Phil entrou no caso. E finalmente, o FBI também. Já tiraram minhas impressões digitais várias vezes, tanto eletronicamente quanto pelo método de tinta, e não conseguiram encontrar correspondência em nenhum banco de dados. Até hoje, simplesmente não conseguimos identificar quem eu sou. Na prática, é como se eu não existisse. Benjamin se tornou o primeiro cidadão americano a ser listado como desaparecido, mesmo com seu paradeiro conhecido. E o FBI deixou o caso por isso mesmo. Todos com quem conversávamos juravam que iriam resolver o mistério, mas não resolveram. Sem um final feliz, a mídia desistiu. Toda a imprensa nacional queria o grande momento quando ele fosse apresentado aos parentes e sua identidade revelada. Mas enquanto isso não acontecesse, não havia interesse em publicar matérias sobre a busca em si. Na verdade, quando você pensa bem, é meio patético que ninguém esteja realmente procurando por alguém que desapareceu. Quer dizer, será que não existia ninguém importante o suficiente na minha vida passada que quisesse me encontrar? Alguns meses depois do episódio com o Dr. Phil, em fevereiro de 2009, Catherine Slater recebeu uma ligação de uma mulher chamada Colleen Fitzpatrick. Ela se apresentou como uma detetive genealógica, explicando que poderia usar bancos de DNA e registros públicos para investigar a história familiar de Benjamin. Detetive genealógica pode soar um pouco estranho, mas Fitzpatrick realmente era excelente no que fazia. Em sua carreira, conseguiu identificar os restos mortais de uma criança que morreu no naufrágio do Titanic, além de identificar uma pessoa cujo braço havia ficado preservado na neve do Alasca após um acidente de avião em 1948. Fitzpatrick sabia o que estava fazendo.
e talvez pudesse ajudar Kyle antes que sua situação piorasse ainda mais. Afinal, ele já estava em uma condição complicada. Mesmo depois de ir morar com Slater, após deixar o abrigo, Kyle não tinha número da Previdência Social. E como provavelmente já possuía um no passado, a Administração de Seguridade Social informou que não poderia emitir um novo. Isso significava que Kyle não podia conseguir um emprego, nem ter acesso a vale alimentação ou outros benefícios do governo. A única forma de ganhar algum dinheiro para sobreviver era cortar a grama dos vizinhos de Slater, recebendo uma quantia bem pequena, cerca de $100 por mês. Curiosamente, conforme sua situação piorava, Kyle parecia recuperar algumas memórias, pequenas ilhas de lembranças. Ele se recordava, por exemplo, de ter ido à feira estadual de Indiana quando criança e comprado sanduíches de queijo por 25 centavos. Também lembrava de ter chegado a Boulder, no Colorado, pouco antes da enchente de Big Thompson, e que adorava comer comida mexicana em um restaurante chamado Mama Elena's, em Denver, embora detestasse o atendimento em outro lugar chamado Azers. Kyle também se lembrava de que costumava ler a revista Restaurants and Institutions na biblioteca da Universidade do Colorado e que tinha assistido ao filme Car Wash em um cinema em Denver. Considerando que Car Wash foi lançado em 1976 e que a enchente de Big Thompson também ocorreu em 1976, isso colocaria Kyle no Colorado entre meados da década de 1970 até, provavelmente, meados da década de 1980. Infelizmente, essas foram todas as lembranças adicionais que conseguiu recuperar. Sua memória, depois disso, permanecia completamente em branco. Enquanto isso, Fitzpatrick viajou da Califórnia até a Geórgia para conversar com Kyle, encontrando nele uma pessoa amigável e articulada. Depois de ouvi-lo, a detetive genealógica iniciou sua busca publicando artigos sobre Kyle em jornais locais de Indianápolis, Denver e Boulder. Também entrou em contato com os departamentos de trânsito da Geórgia, do Colorado e de Indiana para verificar se a foto de Kyle poderia corresponder a alguma carteira de motorista. Como Kyle afirmava categoricamente ter nascido em 29 de agosto de 1948, Fitzpatrick também investigou registros desse período. Anúncios de nascimento em jornais, certidões de nascimento, registros de igrejas e até documentos de alistamento militar. Em seguida, enviou panfletos para restaurantes e abrigos de sem-teto em Indiana. Mas, como já era de se esperar naquele ponto, nenhum desses esforços levou a qualquer resultado. Nem mesmo a sessão de hipnose de Kyle, técnica que já havia sido usada para resgatar memórias de pessoas que alegavam ter sido abduzidas por alienígenas, como as crianças na África que relataram ter visto extraterrestres. Mesmo depois de se mudar para a casa de Slater, após sair do abrigo, Kyle não tinha número de seguro social. E como ele provavelmente já tinha um no passado, a administração do seguro social disse que não podia emitir um novo. Isso significa que Kyle não podia arrumar um emprego ou mesmo ter acesso a benefícios do governo, como vale alimentação. A única forma de ganhar dinheiro para sobreviver era cortar a grama para os vizinhos de Slater, recebendo uma quantia baixa, cerca de $100 por mês. É interessante notar que, conforme a situação de Kyle piorava, ele parecia recuperar algumas memórias, pequenas ilhas delas. Por exemplo, ele se lembrava de ter ido à feira estadual de Indiana quando criança e de comprar sanduíches de queijo por $0,25. Também lembrava de ter ido a Boulder, no Colorado, pouco antes da grande enchente do Big Thompson, e que adorava comer comida mexicana em um certo restaurante chamado Mama Elena's, em Denver, embora odiasse o atendimento de outro restaurante chamado Azars. Além disso, Kyle se lembrava de ler uma revista chamada Restaurants and Institutions na biblioteca da Universidade do Colorado, e ele assistiu ao filme Car Wash em um cinema de Denver. Considerando que Car Wash foi lançado em 1976,
e a enchente do Big Thompson também aconteceu em 1976, isso colocaria Kyle no Colorado do meio dos anos 1970 até provavelmente meados dos anos de 1980. Infelizmente, essas foram todas as memórias adicionais que Kyle conseguiu recuperar. A memória dele depois disso estava completamente limpa. Enquanto isso, Fitzpatrick voou da Califórnia para a Geórgia para conversar com Kyle, achando-o amigável e articulado. Após a conversa, a detetive genealógica começou sua investigação, publicando artigos sobre Kyle em jornais locais de Indianápolis, Denver e Boulder. Ela também entrou em contato com os departamentos de trânsito da Geórgia, Colorado e Indiana para ver se poderiam comparar a foto de Kyle com alguma carteira de motorista. Como Kyle afirmava com convicção que havia nascido em 29 de agosto de 1948, Fitzpatrick também conferiu registros desse período, anúncios de nascimento, certidões de nascimento, registros de igrejas e até registros do serviço militar. Em seguida, ela distribuiu panfletos para restaurantes e abrigos para pessoas em situação de rua em Indiana. Mas, como você pode imaginar, nenhum desses esforços levou a algum resultado. Até mesmo a sessão de hipnose de Kyle, método usado para recuperar memórias de pessoas supostamente abduzidas por alienígenas, como crianças na África que relataram encontros com alienígenas, não trouxe resultados. Essas amostras ajudaram Moore a montar a árvore genealógica de Kyle. Depois de dezenas de horas de investigação, Moore rastreou a linhagem de Kyle até um dos bisnetos da família Powell, que havia falecido em Indiana. Pouco depois, ela encontrou o anuário de 1967 da Jefferson High School em Lafayette. Ao ver um adolescente com óculos enormes, sorriso com rugas nos olhos e queixo marcado, soube imediatamente que era Kyle, ou melhor, William Burgess Powell. Na verdade, Kyle estava certo sobre quase tudo o que lembrava de seu passado. William Burgess Powell nasceu de Furman e Marjorie Powell em 29 de agosto de 1948, exatamente 10 anos antes do nascimento de Michael Jackson. O pai de Kyle, Furman, morreu em 1969 em um acidente de barco, enquanto sua mãe faleceu em 1996 após lutar contra o câncer. Como ele suspeitava, Kyle tinha 3 irmãos, Fairman Jr., Thomas e Robert. Thomas morreu ainda criança, mas Fairman Jr. e Robert estavam vivos. Fairman Jr. morando na casa da família em Lafayette e Robert na Flórida. Descobrir a identidade de Kyle foi uma grande vitória para ele, para sua família e para todos que trabalharam no caso. No entanto, isso não resolveu todos os mistérios sobre Benjamin Kyle, como a perda de memória inicial e onde ele esteve durante as 2 décadas em que esteve desaparecido. O último registro conhecido de William Burgess Powell data de 1983. Depois disso, não há registros de renda, endereço, telefone, hipoteca, certidão de casamento, nada. Deve haver algo nesses 20 anos desaparecidos que explique a estranha amnésia de Kyle, a menos, é claro, que ele estivesse inventando tudo. Afinal, não seria a primeira pessoa a fazer isso. Em dezembro de 2007, um homem de meia idade, John Ronald Darwin, entrou em uma delegacia em Weston, Londres, dizendo algo muito peculiar, pois Darwin havia sido declarado morto vários anos antes, em dezembro de 2003, após ter ido andar de caiaque no Mar do Norte em março de 2002 e não ter retornado. Os socorristas que foram ao mar em busca dele não encontraram nada além de seu caiaque destruído, levando-os a acreditar que Darwin provavelmente havia se afogado após o acidente. Mas aqui estou eu, disse Darwin. A última coisa clara que me lembro antes de tudo isso é um feriado na Noruega, no ano 2000. Tenho lembranças vagas de estar em um caiaque, mas não consigo me recordar do acidente nem de nada que tenha acontecido antes dele. Quando perguntado sobre o 11 de setembro, Darwin respondeu 20. E sobre o 7 de julho,
Referindo-se aos atentados de Londres em 2005, respondeu 14. Parecia que Darwin realmente tinha amnésia, até que seus registros médicos revelaram que seus sintomas não eram compatíveis com os de pessoas que vivem com amnésia. Darwin havia fingido tudo. Ele e sua esposa estavam afundados em dívidas e elaboraram um plano complexo para simular sua morte e receber o seguro. Eles até mentiram para os filhos, fazendo-os acreditar que Darwin estava morto, enquanto eles viviam despreocupados no Panamá. Quando as leis de visto do Panamá mudaram, precisaram comprovar suas identidades e atualizar para visto de investidor para permanecer no país. Darwin sabia que sua identidade falsa não passaria nessa verificação. Então decidiu voltar ao Reino Unido usando seu nome verdadeiro e fingindo amnésia. Portanto, sim, é totalmente possível que Kyle estivesse fingindo toda a amnésia. Mas temos provas? Existem alguns aspectos duvidosos na história de Kyle que ainda não foram mencionados, e talvez ninguém esteja melhor preparado para responder se Kyle estava fingindo ou não do que Catherine Slater, a mulher que o acolheu e abrigou por vários anos. Kyle não era exatamente a pessoa que aparentava ser. Nas fotos e nos vídeos, ele parecia um cachorrinho perdido, apenas tentando descobrir quem era neste mundo. Mas havia muito mais em Kyle do que isso. Para começar, sua saída do abrigo foi cercada de controvérsias. Michael Elliott, presidente do abrigo, afirmou que Kyle partiu de forma dramática. Houve uma disputa sobre pagamento e Kyle simplesmente deixou seu molho de chaves pendurado e saiu do abrigo, nunca mais retornando. Felizmente, Kyle e Slater já eram amigos, então ela o convidou para morar com ela, já que ele não tinha para onde ir. No entanto, a convivência se mostrou menos do que ideal para Slater, porque quanto mais ela conhecia Kyle, menos acreditava em suas histórias. Por exemplo, ele não parecia muito interessado em recuperar sua verdadeira identidade. Slater fazia todo o trabalho, contatava a mídia, detetives online e investigadores, enquanto Kyle mal movia um dedo para ajudar. Quando ela perguntou o porquê, Kyle disse que já era Benjamin Kyle há muito tempo, e que mesmo que descobrissem quem ele realmente era, ele provavelmente continuaria se sentindo como Benjamin Kyle. A princípio, isso fez sentido para Slater. Com o tempo, porém, ela começou a perceber que algo estava errado. Kyle parecia gostar de ser o amnésico sem passado e sem família. A questão era, por quê? Talvez um trauma do passado, já que seus motivos não pareciam financeiros. Em várias ocasiões, Slater tentou arrecadar fundos para dar a Kyle um novo apartamento, mas ele recusava qualquer doação, mostrando aversão a qualquer tipo de caridade. Além disso, Kyle provou ser um péssimo companheiro de casa, acumulava objetos inúteis, destruía partes da casa e até iniciou um incêndio no quintal sem permissão. Todas essas situações levaram Slater ao limite, e ela acabou pedindo para ele sair. É importante notar algo sobre a relação entre Kyle e Slater, porque isso se repete. Quando Slater conheceu Kyle, ele parecia encantador, fazendo-a se perguntar por que ninguém o procurava. Mas, à medida que o conheceu melhor, começou a ver seu verdadeiro lado. Era quase como se Kyle tivesse criado a persona de um cachorro perdido e ferido, apenas esperando ser acolhido, receber um nome e cuidado. Ele havia construído toda a sua personalidade de Benjamin Kyle para despertar simpatia nas pessoas. Olá, meu nome é Benjamin Kyle. Você não sabe quem eu sou e, francamente, eu também não. Nos últimos 6 anos tenho procurado algo sempre fora do meu alcance. Desculpe, mas quem é você? Hector sofreu um acidente horrível. Ele não se lembra de quem é. Chamam isso de amnésia. Eu não tenho número de previdência social, mas ainda sou uma pessoa. Ninguém me reconheceu, mas eu ainda tenho um passado. Quero contar minha história porque quero um futuro. Não consigo fazer isso sozinho. Este é o meu SOS. Meu nome é Benjamin Kyle e esta é a minha história. E isso nos faz questionar ainda mais qual passado sombrio Kyle poderia estar escondendo.
Como eu disse antes, não foi apenas Slater que se encantou com a aparente persona de Kyle. Depois de deixar a casa de Slater, ele foi para Jacksonville, onde conseguiu um emprego lavando pratos no Crazy Fish, um pequeno restaurante à beira da água. O dono, Josh Schrute, logo descobriu que Kyle tinha muito conhecimento sobre equipamentos de restaurante, desde operar a grelha, calibrar a fritadeira, armazenar panelas, até limpar utensílios. Como de costume, Kyle se mostrou um trabalhador dedicado e não demorou para se tornar o melhor funcionário de Schrute. Assim como Slater, Schrute se sentiu inexplicavelmente atraído por Kyle. Segundo ele, normalmente é uma pessoa muito desconfiada, que dorme com uma arma ao lado da cama, mas, com Kyle, sentiu uma confiança completa, até que essa confiança acabou. Em determinado momento, Kyle foi morar com seu chefe e, como era de se esperar, essa convivência trouxe algumas revelações interessantes para Schrute. Principalmente, ele percebeu que Kyle tinha memória fotográfica para tudo, exceto para a própria história. Pergunte qualquer coisa sobre qualquer assunto e Kyle daria sua opinião. Mas se perguntasse algo sobre ele mesmo, ele ficava imediatamente vago e desconfiado. Curioso, não? Parece que todo mundo que se aproxima de Kyle acaba duvidando de suas histórias, ou pelo menos ficando desconfiado. Mas não deveria ser o contrário? Se Kyle fosse realmente amnésico, aqueles que conviveram com ele não deveriam confirmar isso sem sombra de dúvida, porque é diferente com Kyle. Slater duvidou dele, Schrute duvidou dele. Colin Fitzpatrick, a genealogista que tentou ajudá-lo a encontrar a família, também teve dúvidas depois que Kyle a cortou abruptamente justamente quando ela estava chegando mais perto de uma solução. Isso, aliás, reforça o que Slater mencionou sobre o aparente desinteresse de Kyle em ser encontrado. Moore acabou descobrindo sua verdadeira identidade, mas lembre-se, isso não aconteceu com a ajuda de Kyle, ou pelo menos não totalmente. Quando Moore ligou para contar a notícia, ele realmente desligou o telefone na cara dela. Além disso, existe um site chamado websleuths.com, um fórum onde detetives amadores se reúnem para trabalhar em casos de pessoas desaparecidas, muitas vezes gastando centenas de horas em um caso e até superando a polícia em algumas investigações. Em 2007, o caso de Kyle era um dos mais populares do site. Com o tempo, muitos membros começaram a chegar à mesma conclusão. Kyle não estava contando toda a verdade. Os detetives do site basearam sua opinião em dois fatos principais. Primeiro, ao contrário do que se dizia, Kyle não foi encontrado inconsciente. Um membro do fórum falou com um dos policiais que responderam ao chamado e o oficial afirmou que Kyle estava totalmente consciente quando foi encontrado. Ele também disse que Kyle poderia falar, mas escolheu não falar. Segundo, tanto Kyle quanto Slater relutaram em compartilhar os registros médicos de Kyle. Na época, eles alegaram que o Memorial, o hospital para onde Kyle foi transferido, havia pedido um valor que não podiam pagar. No entanto, um detetive do fórum que alegou ter contato no Memorial disse que o hospital forneceu todos os registros médicos de Kyle em agosto de 2008 gratuitamente. Todas essas histórias estranhas, quando colocadas em contexto, não pintam Benjamin Kyle sob uma luz muito favorável. Mas e se ele realmente fosse genuíno? Vamos começar com este homem, Harold Koppas, um investigador altamente respeitado e gerente de casos do FBI. Quando Kyle e Slater foram convidados pelo Dr. Phil, Koppas também foi chamado para avaliar Kyle e garantir que ele fosse genuíno antes do programa. Conclusão de Koppas? Ele acreditava em Kyle 90%. Não é 100%, mas vindo de um homem tão respeitado quanto Harold Koppas e considerando as dúvidas em torno de Kyle, isso é enorme. Segundo Koppas, todos os aspectos principais da história de Kyle conferem. Os paramédicos, funcionários do Burger King e todos os policiais que atenderam à ocorrência disseram que Kyle estava inconsciente quando foi encontrado. Alguns chegaram a dizer que ele parecia morto. Koppas também levou Kyle a um psicólogo em Atlanta, Dr. Jason A. King. Embora nunca revele as conclusões de King,
Copas afirma que o relatório médico de Kyle lhe deu confiança de que ele estava dizendo a verdade. E é difícil discutir com a ciência. Quanto ao policial que disse aos detetives do fórum que Kyle estava consciente, quando um repórter investigativo entrou em contato com ele, negou a afirmação e confirmou a história inicial. Kyle foi encontrado inconsciente e incapaz de falar. A verdade é que a maioria dos relatórios médicos das avaliações realizadas em Kyle parecia confirmar que ele não estava fingindo a amnésia. Ele realmente não conseguia se lembrar de quem era. 2 vezes no hospital de Richmond, Kyle teve episódios psicóticos e foi tratado com medicação antipsicótica de outubro de 2004 a janeiro de 2005. Não é exatamente algo que se possa fingir, certo? E mesmo que se pudesse, um psicólogo profissional deveria perceber a farsa imediatamente. Além disso, o Dr. Jason King submeteu Kyle a 21 testes neuropsicológicos diferentes, e todos levaram à conclusão de que Kyle não estava fingindo. E é difícil contestar isso porque se um médico realiza 21 testes e ainda assim não consegue perceber que o paciente está fingindo, a licença desse médico deveria ser revogada. De acordo com o exame de King, Kyle apresenta algo chamado amnésia dissociativa. Segundo o Merck Manual de Diagnóstico e Terapia, trata-se de uma condição em que a pessoa começa a esquecer informações pessoais importantes que normalmente não seriam perdidas com o esquecimento comum. Existem diferentes tipos de amnésia dissociativa, e o caso de Kyle se assemelha muito à fuga. Na fuga, a pessoa esquece quem é, viaja para um novo local e, às vezes, cria uma identidade totalmente nova. O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais descreve a fuga como uma forma catastrófica de amnésia dissociativa, e Kyle não é o único que sofreu dessa condição. Em 1887, um homem chamado Ansel Bourne saiu para visitar a casa de sua irmã em um bonde puxado por cavalos e nunca chegou lá. 2 meses depois, um homem chamado A.J. Brown acorda em pânico em seu quarto. Aparentemente, Brown havia se mudado para a Pensilvânia cerca de 6 semanas antes. Decidindo se estabelecer em Norristown, Brown aluga um pequeno apartamento e uma loja onde vende brinquedos e doces. Todas as semanas, ele ia a Filadélfia buscar mais mercadorias e, aos domingos, frequentava a igreja metodista local. Por 6 semanas, essa foi a vida de A.J. Brown. No entanto, no dia em que acordou, nada parecia familiar. Ansioso, corre até o proprietário do imóvel, exigindo saber onde estava e como chegou ali. O proprietário fica ainda mais confuso quando Brown explica que seu nome não é A.J. Brown, mas Ansel Bourne. Brown então fornece informações sobre seu sobrinho, que o proprietário busca por telégrafo. Quando o sobrinho chega, confirma a história. Brown é realmente Bourne. Mais tarde, quando Bourne tenta se lembrar de como chegou a Norristown, vindo de sua casa em Rhode Island, percebe que não tem nenhuma memória dessas 6 semanas. A única lembrança que permanece é do bonde que deveria levá-lo à casa da irmã. Como se pode ver, isso se parece muito com a experiência de Kyle, o que reforça a conclusão de que ele sofreu amnésia dissociativa. Vale destacar, porém, que a maioria dos casos conhecidos de fuga dura apenas dias ou, no máximo, meses, o que torna o caso de Kyle ainda mais estranho, já que ele parece ter permanecido nesse estado por anos, por 2 décadas. Por enquanto, vamos assumir que esse foi o caso. Afinal, a maior parte dos relatórios médicos também aponta para essa conclusão. A questão agora é: o que poderia ter acontecido com Kyle para desencadear esse estado? Pelo que sabemos, a amnésia dissociativa geralmente é causada por estresse ou trauma. Não é incomum que uma pessoa que sofreu muito trauma experimente amnésia. Isso acontece porque, para alguém com trauma, a amnésia pode ser uma forma de cortar o fluxo de pensamentos traumáticos e proteger o cérebro de mais sofrimento. A fuga parece ser uma forma muito exagerada desse impulso e, embora não seja comum, já foi observada em pessoas que tiveram uma infância extremamente abusiva.
E de fato, Kyle teve uma criação bastante traumática. Segundo o irmão mais velho de Kyle, Furman Jr., a casa da família Powell era muito caótica. A mãe deles, Marjorie, era acumuladora, o que provavelmente explica o instinto de Kyle de acumular coisas. O pai, Furman Sr., era alcoólatra e abusivo, e parecia escolher Kyle como alvo de sua fúria. Furman Jr. não entrou em detalhes, mas disse que os abusos eram frequentes e brutais. Talvez tenha sido esse trauma que o cérebro de Kyle tentou protegê-lo quando entrou no estado de fuga. Não é algo impossível de acreditar. Olhe, por exemplo, para o nome que Kyle adotou, Benjamin. O nome tem raízes hebraicas e significa filho amado. Isso pode parecer um detalhe irrelevante, até você perceber que, na amnésia dissociativa, mesmo que a consciência não consiga acessar a memória traumática, o comportamento da pessoa ainda pode ser influenciado subconscientemente por essa memória. Portanto, é totalmente possível que o trauma de Kyle tenha influenciado a escolha do nome adotado, mesmo que ele não se lembrasse do motivo. Da mesma forma, ele acumulava objetos mesmo sem se lembrar de quem era sua mãe ou de que ela era acumuladora. A única pergunta que resta é: o que Benjamin Kyle realmente fez durante os 20 anos em que esteve desaparecido? Ele teria adotado outro nome e vivido uma vida diferente como Ansel Bourne? É de onde veio o nome Benjamin? Kyle, ou melhor, Powell, acredita que sim. Para ele, é a explicação que faz mais sentido. Infelizmente, memórias formadas durante uma fuga nunca são recuperadas, então nunca saberemos o que Benjamin Kyle ou William Burgess Powell fez durante todos os 20 anos em que esteve desaparecido. A propósito, mencionei algo sobre abduzidos alienígenas no vídeo, e talvez você tenha ignorado isso achando que alienígenas não são reais. Pois bem, em 1994, mais de 60 crianças em uma pequena cidade do Zimbábue tiveram um encontro com alienígenas que mudou suas vidas para sempre. Assista ao próximo vídeo para ver por si mesmo.